A Bíblia é a verdade ou ela não passa de um conto de fadas? Quem foi que escreveu a Bíblia? Como a Bíblia foi formada? É por isso que a Bíblia da Igreja Católica possui 7 livros a mais. A Bíblia possui 66 livros. Sabemos quem escreveu a Bíblia, sabemos como ela foi formada. Como saber se a Bíblia realmente é a verdade ou não passa de um livro qualquer, um livro cheio de histórias fantasiosas? Como é que nós vamos saber? A Bíblia, ela possui diversas afirmações científicas. Para sabermos se ela é a verdade, se ela é realmente a palavra de Deus, o que ela afirma tem que ser provado, tem que se cumprir. Se uma afirmação da Bíblia for falsa, toda ela será falsa. Existem inúmeras afirmações científicas, mas eu vou falar apenas algumas. Primeiro, a posição da Terra no espaço. Mais ou menos em 1500 antes de Jesus nascer, as pessoas acreditavam que a Terra ela ficava em cima de um animal ou em cima de algum gigante. Mas Jó, o livro mais antigo da Bíblia, diz que Deus suspende a Terra sobre o nada. Ou seja, a Terra está suspensa no vazio. Não tem animal ou algum gigante segurando a Terra, não. Ela está suspensa mesmo no vazio. 1500 anos antes de Jesus nascer, a Bíblia já falava sobre isso. Isso só foi ser comprovado lá no ano de 1650 depois de Cristo. Mas lá atrás, a Bíblia já falava isso. Segundo, a Terra é redonda. Lá em Isaías está dizendo que Deus está assentado sobre o círculo, a esfera da Terra. Esse texto ele foi escrito aproximadamente entre 740 a 640 antes de Jesus nascer. São pelo menos 300 anos antes de Aristóteles sugerir no seu livro que a Terra era uma esfera. Isso só foi comprovado em 1522 depois de Cristo por Fernão de Noronha, que foi o primeiro a dar uma volta completa na Terra. Antes de acharem que a Terra era redonda, a Bíblia já falava. Terceiro lugar, oceanografia. Ela também é conhecida como ciências do mar, ciências marinhas ou oceanologia. É um ramo da ciência que estuda os processos físicos, químicos, biológicos e geológicos que ocorrem nos oceanos e mares. Matthew Murray, me perdoa se a pronúncia está errada, tá? Mas esse camarada aí é considerado o pai da oceanografia. Nosso querido Matthew, ele leu o Salmo capítulo 8, versículo 8. Lá no finalzinho fala sobre vereda dos mares. Esse salmo foi escrito aproximadamente 2.800 anos antes dele nascer. Ele nasceu em 1806 e ele leu esse salmo e ele ficou encucado com aquilo. Ele pensou, caramba, veredas dos mares, caminhos dos mares. Tá beleza. Se Deus falou que tem, eu vou lá e eu vou encontrar. E ele partiu. Começou a estudar, começou a viajar. E ele encontrou. Ele encontrou a vereda dos mares. Ele foi fundamental na sua época, porque ele revolucionou tudo. Ele ajudou a marinha, ele ajudou o comerciante, ajudou a reduzir o tempo de viagem. Então, até hoje, ele é considerado o pai da oceanografia moderna. Em quarto lugar, entropia. Em 1850, Clausius criava a segunda lei da termodinâmica.
a lei da entropia crescente. O que essa lei diz? De uma maneira bem resumida, ela afirma que todo sistema, todos os processos físicos caminham de níveis organizados para níveis cada vez mais desorganizados. Tudo começa num nível alto, elevado, e com o passar do tempo, esse nível ele vai caindo, declinando com o passar do tempo, até que ele chegue num limite máximo e deixe de existir. A Bíblia, muitos anos atrás, já falava sobre isso. Deus criou todas as coisas perfeitas, acabadas e completas. Entrou o pecado no mundo e aí tudo que era perfeito começou a cair. Se você vê o planeta hoje, ele é muito pior do que 50 anos atrás, do que 100 anos atrás. Porque ele está caindo, ele está declinando. A Bíblia já falava sobre isso. Quinto e último lugar, as leis meteorológicas. O vento nada mais é do que o ar em movimento. E você sabia que o ar, lá em cima, ele se movimenta em círculos? Você sabia que ele tinha essa trajetória? Isso só foi descoberto mais ou menos lá no ano de 1735, dali para frente. Mas 2000 anos antes deles descobrirem isso, olha só o que a Bíblia fala, lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 6. Olha só que interessante. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. 2000 anos antes deles descobrirem que o vento, que o ar fica em círculos, a Bíblia já fala. A Bíblia já dizia que o vento tem o seu curso e dá voltas e voltas e mais voltas. Há muitas outras verdades científicas na Bíblia, mas não tem como falar tudo nesse vídeo. Além disso, como saber se a Bíblia é de fato a verdade ou se é mentira? Pela arqueologia. Eu não vou citar, mas eu vou deixar para você ver. Vou deixar aqui na descrição. Na descrição ou vou comentar. Tem um arqueólogo, ele é doutor. Ele é muito experiente, já foi para Israel, já foi para o Egito, já foi para a Inglaterra. E ele é um arqueólogo muito experiente. E ele tem diversos vídeos mostrando descobertas que comprovam passagens e eventos bíblicos. Vou deixar aqui, tá bom? Você dá uma olhada lá. É mais uma prova que a Bíblia é a verdade. E em último lugar, para nós sabermos se a Bíblia é ou não a verdade, temos que ver o que ela faz com as vidas das pessoas. A Bíblia, ela é recordista de vendas e de leitura ao redor do mundo. Ninguém bate, ninguém chega nem perto da Bíblia. Agora, ela não é simplesmente um livro comum, porque milhões de pessoas são transformadas na leitura dela. Ninguém tem a sua vida transformada lendo, por exemplo, Shakespeare. Ninguém tem a sua vida transformada lendo Harry Potter, Crepúsculo ou qualquer literatura que você conheça. Mas milhões e milhões de vidas são transformadas pela leitura da palavra de Deus. Não é religião, não é pastor, não é padre, não é papa, mas é a palavra de Deus. Ela, por ser a palavra de Deus, tem o poder de mudar vidas. Pessoas que faziam coisas horríveis antes têm a sua vida transformada pela palavra de Deus. Muitas pessoas trazem alguns questionamentos sobre a veracidade da Bíblia. E eu vou trazer dois questionamentos que eu já vi muitas pessoas se perguntando.